segundo boa tarde, porque eu comecei a gravação agora. Sejam bem-vindos. Está todo mundo me vendo e me ouvindo? Tudo perfeito? Como é que vocês estão? Estão todas e todos bem? Tudo certo, gente, com vocês na escola? Tudo? Alguém com alguma novidade? Alguém fechou alguma prova de português na escola? Me contem, viu, minha gente? Eu quero saber dessas coisas. Ou quase fechou. Eu adoro receber essas novidades. Gosto muito. Gente, vamos lá. Eu vou começar tirando dúvidas sobre a interpretação de texto que eu passei na última aula de tirinhas, que é a interpretação de tirinhas 3, tá? Caso vocês tenham dúvida, lógico. Aí depois a gente vai falar por cima, por alto, sobre a atividade de conjunção e preposição, porque teve gente que ainda não fez, tá? Então, eu não vou chegar a dar as respostas hoje, vou dar essa oportunidade para quem ainda não fez, para que essas pessoas consigam fazer a atividade que eu liberei só na segunda, de conjunção e preposição, porque são questões que sempre caem. Depois a gente vai para o nosso assunto novo, que foi que a gente começou na aula passada, que é pronome, tá? A gente vai já começar fazendo basicamente uma atividadezinha de diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo. A gente vai rever isso que a gente viu na aula passada e vamos trabalhar. E depois a gente finaliza com a interpretação de texto. Sim, vamos ter. Pois é, temos o debate sobre o livro. A gente vai fazer a conversa literária sobre o livro ao final da aula, certo? Só ao final da aula. Então, vocês vão fazer duas atividadezinhas no WordWall bem simples sobre questões do livro, bem simples mesmo, só para vocês relembrarem a história, a gente poder falar um pouquinho. E ao final dessa aula, eu vou liberar lá no nosso Padlet um resumo sobre o livro. Não vou liberar esse resumo agora, porque quem não leu deveria ter lido, né? O livro nesse tempo. Eu estou dizendo isso, quem não leu deveria ter lido de uma maneira geral, tá, gente? Lógico. Teve gente que realmente não conseguiu, os pais até falaram comigo quem não conseguiu, mas de uma maneira geral todos deveriam ter lido. E aí eu vou deixar esse resumo para quem não conseguiu ler essa obra agora nesse momento, para que possa entrar mais nessa história que a gente vai falar hoje sobre o mistério da Casa Verde, certo? E aí eu quero saber as percepções de vocês, se vocês gostaram, se é o estilo de livro de vocês. Tem gente que gosta desse estilo de livro, tem gente que não gosta, enfim. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao final. Então a gente deixa os momentos finais para o mistério da Casa Verde. Tranquilo? Tudo certo? Com duas atividadezinhas no WordWall bem curtinhas. Eu acho que somando as duas atividades dá 16 questões, tá? 10 questões de uma e 6 de outra sobre o livro, mas é bem simples mesmo. Quem leu vai tirar de letra. Quem não leu, tia Laís, eu não li o livro, eu não vou saber responder. Então não entra para responder, tá? Porque nesse caso do WordWall, não adianta você botar no sei, porque é de marcar, beleza? Então, não leu, não faz atividade, tá certo? Tudo certo? Todo mundo me ouvindo? Tudo tranquilo? Paulinha, Paulette, gostei de Paulette. Macedo, Cecília, Bernardo, Mari, Lara, Malu Alves e Alice. Estou vendo vocês nessa ordem. Bem, vamos lá. Eu vou primeiro compartilhar com vocês a interpretação de tirinhas. Está todo mundo vendo meu compartilhamento? Interpretação de tirinhas 3. Vou mostrar para vocês o rendimento, né, que foi muito bom, embora eu sempre acho que esse rendimento pode ser melhor, porque por mais que eu converse com vocês sobre o tempo, vocês costumam fazer muito rápido, né? E no que vocês fazem muito rápido, não aproveitam bem o tempo, porque vocês acham, não, mas eu já terminei, vou mandar, vocês correm sempre o risco de errar por falta de atenção, que é o que acontece muitas vezes. Vocês não erram só por errar, vocês erram por falta de atenção. E aí depois, logo na sequência, vocês me dizem isso. Eita, tia Laís, teve uma, eu errei uma besteira, porque fez rápido. Não façam rápido. Enquanto eu puder dizer isso a vocês, enquanto tem tempo, eu vou dizer, tá? Mas, de uma maneira geral, a pontuação foi muito satisfatória. Eu estou mostrando a pontuação de vocês mesmo, né, minha gente? Foi sem querer. Eu queria mostrar só o gráfico mesmo, tá? A pontuação, ó, mais relevante, né, da coluna aí foi 11 de 13, então percebam que realmente foi muito bom. De uma maneira geral, vocês estão melhorando dia após dia,
na interpretação de tirinhas. E o que é que eu quero saber de vocês? Não aparece para mim questões mais erradas com frequência, porque a pontuação foi toda muito mais alta, né? Quando isso acontece, eu não tenho nem por onde começar. Vocês aqui teriam que me dizer dúvidas, que é o que eu sempre peço, registrem, né? Eu lembro de alguém, eu não sei se foi nessa turma ou se foi na outra. Tô lembrada que de repente foi Mari, falou comigo, não foi Mari, na última? Eu não sei, tá? Também, porque eu me confundo. Mas lembrem, gente, sempre de anotar. Hoje eu vou passar uma atividade, provavelmente, de interpretação, vocês têm que registrar, tá? Porque senão não vai dar. Tá, se você achar, você fala, tá, Mari? E as demais pessoas? Gente, dúvidas. Dúvidas significa, tia Laís, eu errei, vi lá, e mesmo assim não consegui entender, porque o primeiro quesito é letra, é um exemplo, tá? Porque o primeiro quesito é letra B. Eu já sei a resposta, porque chegou para mim no e-mail. Chegou quando eu fui conferir, mas ainda assim eu não entendi. Tive dúvida na questão 12 e na questão 13. Vamos lá, pessoas diferentes. Então vamos para 12 e depois a gente vai para 13. É uma sequenciazinha, né? Beleza, vamos lá. Na 12 diz assim: o humor da tirinha é provocado por quê? Questão certa que vai cair, todo mundo já sabe. Aí vamos ver essa tirinha, né? Vamos entender. Lembrando que o humor, ele está sempre nos quadros finais. Se aí a gente tem uma tirinha com 4 quadros, o humor vai estar entre o terceiro e o quarto. Essa é a dica, tá? Mas vamos lá. Cigarra, me presta o violão? Aí a cigarra, não. Isso provavelmente é a formiga, né, gente? Sendo retratada aí o animal, né? Como a gente pode visualizar, é a formiga. A história da cigarra e da formiga. Cigarra, me presta o violão? Não. Só um pouquinho? Não. Aí a formiga aparentemente vai embora, a cigarra fica lá, né, com a cara bem mal-humorada. Você emprestaria seu violão para um cupim? Gente, essa cigarra aí, né? Ela tá se justificando pra gente, né? Você tá falando com a gente que tá lendo. Você aí que tá prestando atenção, lendo essa tirinha, você emprestaria seu violão? Porque o violão, ele é feito de quê, normalmente, gente? Olha o conhecimento de mundo. Madeira. Vocês concordam comigo que quando a gente visualiza esse animal pequenininho, no primeiro momento a gente pensa na formiga, não é verdade? Todo mundo? Só que vocês concordam também que essa cigarra está sendo bem intransigente, bem chatinha, bem egoísta, né? A formiga, aparentemente, para a gente, que parecia uma formiga, diz assim: cigarra, me presta o violão? Podia dizer, não, agora não, que eu estou tocando. De uma maneira mais, ela, não, não, bem grossa, bem direta, bem hostil, né? Que é essa grosseria. E aí depois ela, para não ficar queimada na fita, a cigarra com a gente que está lendo, ela diz, você que está aí lendo. Esse você é para a gente. Porque ela não tem outra pessoa aí no quadrinho. Você emprestaria seu violão para um cupim? Então, na verdade, a gente é apresentada a esse animal pequenininho que está pedindo violão no último quadrinho. É esse animal real, que na verdade é um cupim. E, na verdade, também, essa cigarra pode estar inventando isso para justificar para a gente que, ó, eu não ia emprestar porque o cupim ia destruir meu violão. Por isso que eu fui grosseiro. Eu não fui grosseiro porque eu sou sempre grosseiro, não. Eu só agi assim por conta disso. Então, percebam que essa tirinha aí, ela exige uma interpretação mais detalhada, mais minuciosa, porque no primeiro momento a gente pensa que esse animalzinho é uma formiga, porque tem a história da formiga e da cigarra. Aí depois, no último quadrinho, a cigarra sugere que provavelmente isso é um cupim, ou ela está querendo enganar a gente para dizer assim, ó, ele ia destruir, por isso que eu não emprestei de jeito nenhum, não é porque eu sou ruim, não. É só porque eu não queria que esse animal destruísse meu violão, tá? Então tem essa dupla interpretação. Isso, tem uma dupla interpretação, tá, gente? Né? Porque a forma como está desenhado lembra muito uma formiga, o desenho da formiga, tá? Então pode ser um cupim aumentado, né? Porque o cupim é muito pequenininho, pode ser um cupim aumentado aí na história. Mas, de todo modo, a cigarra usa desse subterfúgio de nos convencer que era um cupim, porque foi por conta disso que ela não emprestou. Tipo, eu não sou ruim, gente, tá? Então vamos lá. O humor da tirinha é provocado por quê? A cigarra empresta contra a vontade, ela empresta? Não. Critério de eliminação, beleza. O cupido desistiu de pedir emprestado, é isso que gera humor? Gente, ele ter desistido de pedir? Ele desistiu de pedir porque a cigarra está dizendo que não ia emprestar de jeito nenhum. Então isso não é humor. A cigarra faz uma pergunta inesperada ao leitor, que é justamente o que acontece no último quadrinho, ou a cigarra e o cupim não chegaram a um acordo. Gente,
Estava se sendo proposto um acordo? Não, alguém pediu algo e foi negado. Não teve acordo nenhum, então letra D, critério de eliminação. Portanto, letra C. A cigarra faz uma pergunta para a gente. E por que inesperada? Porque estava todo mundo pensando que era o quê, gente? Uma formiga. E mesmo que soubesse que era o cupim, a gente estava vendo a cigarra de uma maneira muito grosseira. Não! A gente vê uma pessoa toda bonitinha, ó. Um bichinho assim, bonitinho, entre aspas, né? Pequenininho, dizendo, cigarra, me presta o violão. Tipo, pedindo todo doce. Ela, não. De uma maneira muito, né? Enfática, assim, que não ia de jeito nenhum. Então, ela quis se justificar para a gente para não sair da história como sendo a cigarra má, né? Aí é quando ela joga essa pergunta para a gente, é você que está aí. Se você tivesse um violão, você emprestaria para o cupim? Aí você faz, eita, é um cupim, é? É tipo meio para justificar o que ela fez, para que a gente concorde com ela, para dizer, poxa, eu não emprestaria não, porque o cupim ia acabar com o meu violão, tá? Então, realmente, essa interpretação aí demandou um pouquinho mais, tá? Não foi tão simples assim, não. Tranquilo, a 12? Fez sentido agora? Cadê vocês? Tudo certo? Beleza, vamos para a 13. Na 13 diz assim: há uma linguagem informal no trecho. Gente, essa também é um pouquinho chatinha, tá? Por quê? Porque no dia a dia, a gente usa uma linguagem que está aí muito e a gente nem sabe que ela é informal. Por isso que vocês erraram, tá? Cigarra é o nome de um animal, tá com exclamação, tudo certo. Tem nada de errado aí de informalidade, é o nome de um bicho, beleza. Só um pouquinho é diminutivo, gente, não tem nada de errado. Pouco, pouquinho, ou muito, ou muitão, né? É, é lógico que pouco já dá essa ideia de que algo é restrito, e muito já dá a ideia de algo excessivo. Mas a gente pode usar formalmente o pouquinho. Pouquinho é o diminutivo de pouco, não tem nada errado. Só um pouquinho, eu quero só um pouquinho, eu não quero pouco, eu quero menos do que pouco. Então, gramaticalmente está correto. Não é um advérbio de negação. Você está negando, também não tem nada de errado. Então, o que está errado, eu me empresta. Mas por que, tia Laís, isso está errado? Meu Deus, a gente fala isso o tempo todo. Me empresta, me dá, me esquece, né? Porque a gramática normativa diz que a gente não pode colocar um pronome, que é o que a gente está estudando, um pronome oblíquo, que hoje a gente vai entender melhor o que é o pronome oblíquo. A gente não pode começar uma frase com um pronome oblíquo. O certo seria empresta-me, dá-me, esquece-me. Alguém fala assim, gente, no dia a dia, na prática? Não. Por isso que vocês caíram na casca de banana, tá? Ninguém fala assim, mas tá essa forma de falar, me empresta, me dá, me entrega, tá errada. Perante a norma culta, tá? Tá errada, a gente pode falar no dia a dia, não tem problema. As pessoas vão entender. Mas a gente não pode escrever. Isso não faz parte do português padrão. Ou seja, não se usa pronome oblíquo no começo das frases ou depois de uma pontuação. Esse pronome oblíquo ele tem que vir depois, normalmente ele está atrelado a um verbo, então ele tem que vir depois do verbo, quando ele estiver no início. Só que ninguém faz isso, tá? Então, por isso que alguns de vocês erraram essa questão. Então, a linguagem informal é o uso do pronome oblíquo inadequadamente no início da frase, nesse caso, certo? O resto está tudo certinho. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, gente, dessa atividade? Eu acho que essas foram as questões mais erradas mesmo. Vou conferir aqui, ó, 12 e 13. Ó, 12, 4 de 7, ou seja, 3 pessoas erraram, e 13, 5 de 7, 2 pessoas erraram. Tá? 12 e 13. Eu consigo ver o percentual, né? De erro. Ó, 2 pessoas marcaram a letra B no 12. Estão vendo? E uma pessoa marcou a letra D. Na 13, cadê? 2 pessoas marcaram só um pouquinho, foi o que eu acabei de explicar. E existe no português padrão, tá? Diminutivo de pouco. Tranquilo, né, gente? Então, tudo certo com essa atividade? Posso prosseguir? Tá, então vamos lá. Eu quero falar com vocês, na verdade, mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Eu quero mostrar para vocês a atividade de preposição e de conjunção, tá? 4 pessoas juntando a turma I1 e I2 fizeram por enquanto. Por isso que eu não pretendo corrigir ainda, comentar,
certo? Quem não fez essas duas atividades que eu liberei segunda, eu vou dar um tempinho a mais para que vocês façam, tá? Hoje é terça, a gente tem aula na quinta ainda. Não deixem de fazer, porque como eu já expliquei, esses assuntos eles tendem a cair, tá? Associados à interpretação de texto. Como eu já expliquei, vai vir lá uma preposição destacada, ou vai vir lá uma conjunção e ele vai perguntar o valor. Lendo o contexto, você pode já subentender esse valor, praticando a interpretação de texto, mas é muito importante que vocês pratiquem isso aqui, certo? Então, eu vou mostrar assim, ó, por alto, só as questões, e eu quero mostrar também que todas as questões, elas vêm com feedback, ela vem com explicação, um a um. Ah, eu não entendi porque a letra A que eu marquei está errada, vai estar na explicação do feedback. É tal letra porque a letra A é isso, a letra C é isso, a letra D é isso. Então, essa é uma atividade que vocês vão fazer e vocês vão analisar com calma os retornos que são dados para vocês em cada quesito, que é como se fosse a minha explicação, tá? Eu fiz essa atividade justamente para vocês terem autonomia de fazer, errar e já conferir na hora. Deixa eu entender aqui por que não é. Essa é a ideia, tá? Então, eu vou dar a resposta do primeiro quesito, só nesse aqui de preposição, porque eu quero mostrar isso para vocês. No primeiro quesito diz assim: a alternativa abaixo que não corresponde, ou seja, está errada, não corresponde à explicação entre parênteses ou seja, a alternativa abaixo que está errada, de acordo com o que está sendo descrito no parênteses. A próxima paragem fica a 5 quilômetros daqui. A preposição é a preposição de instrumento. Ó, a próxima paragem fica a, é a preposição, fica a 5 quilômetros daqui. É uma preposição de instrumento? Não, por isso que é essa letra. Porque seria de o quê? Distância. Ó, a 5 quilômetros daqui. Então, onde tem a preposição de instrumento, está errada. Aí tem, escrevemos o texto em inglês. É uma preposição de modo? Sim, é o modo que se escreveu o texto. Então, esse em é uma preposição de modo. Estou doente desde domingo. Desde é a preposição. Indica tempo? Sim. Desde esse momento, tá? Ana Paula se arrumou para o encontro, tá? Então, Ana Paula se arrumou para um encontro, ou seja, com essa finalidade que ela se arrumou. Para isso, para é de finalidade. Ficaremos em casa esse final de semana. Em é lugar. Ficaremos em casa. Então, tudo que está escrito no parênteses corresponde às preposições que tem nas letras, menos a letra A. Tudo isso vai ficar aqui, ó, explicadinho para vocês, ó. Alternativa correta A. A próxima paragem fica a 5 quilômetros daqui. Aí ele vai explicar que indica, na verdade, uma preposição de distância e não de instrumento. Certo? Isso é só para vocês visualizarem como é que vocês vão receber. Beleza? Não deixem de fazer tanto a de preposição quanto a de conjunção. Fala, Larinha. Tia, a senhora mandou essa atividade segunda? Uhum. Segunda? Eu liberei segunda na agenda. Eu tinha falado para vocês, Larinha, na última aula, que foi quinta passada. Eu disse assim, gente, vai ter uma atividade que eu vou liberar só na segunda-feira, de maneira atípica, porque normalmente quando eu tenho alguma atividade de casa, eu já libero na quinta mesmo, depois da aula, certo? Aí eu disse, gente, eu vou liberar só na segunda, tá? Tá. Aí, quando eu liberei, Maluzinha Alves até perguntou no grupo, não foi, Malu? Ela perguntou, Laís, tu já liberasse? Na segunda-feira ela perguntou. Aí eu fui, na sequência, já mandei a mensagem, gente, tudo certo, tudo liberado. Avisado no grupo dos pais e dos alunos. Então, eu liberei na segunda mesmo, conforme eu tinha combinado com vocês na quinta em aula. Beleza? Mas não tem problema, gente. Quem não fez, vai ter tempo de fazer. Tem até quinta-feira agora, tá? Então, não se preocupem, não. Fala, Maluzinha Alves. A senhora tá falando que eu fiz a atividade Oi? porque eu fui abrir de novo para mostrar para minha mãe a pontuação. Só que aí tava dizendo que ainda podia ser respondida, tipo, não tava aparecendo a minha pontuação, tava aparecendo a atividade em branco. Sério? Eu Sério. acho que tu já fizesse, ó. Malu Alves aqui, ó. Tá vendo? Eu vou liberar de novo para você, tá certo? Vou olhar tanto a de Não, preposição mas eu fiz, estava dizendo a minha pontuação, foi porque eu já tinha feito, aí eu não tinha fechado a aba que eu fiz, que estava mostrando a pontuação. Aí eu Sim. abri de novo para mostrar para minha mãe quais questões eu marquei.
porque minha mãe disse que olhou no e-mail e estava dizendo que eu não tinha feito. Pronto, eu vou liberar de novo. Que eu liberando de novo, chega no e-mail de novo. Aí vocês me dizem se tá tudo certo. Qualquer coisa, diga ela que fale comigo, tá bom? Ou você fala comigo também pelo grupo dos alunos, certo? Eu vou liberar de novo. Mas aqui para mim tá tudo certo, que você fez, sua pontuação, tudo certinho. Gente, tranquilo, deu para entender? A mesma coisa que eu mostrei em preposição é de conjunção. Tia Laís, eu já fiz, me dei mal. Eu já olhei, tá, gente, o resultado de quem fez. Eu fiz, me dei muito mal. Teve gente que não foi muito bem, não. Dá uma olhadinha em exatamente tudo, gente, tudo que eu tô colocando lá, de explicação. Lê, presta atenção. Porque na quinta-feira, quando a gente for dar uma corrigida mesmo, eu vou abrir esse espaço para vocês tirarem dúvida e vocês trazem dúvidas reais. E não assim, eu não errei e pronto. Certo, você errou, você olhou o feedback, né? O que é que você tem dúvida desse feedback que você recebeu? Aí vai ficar mais fácil. Pode sim, Maluzinha Alves, pode sim. Bem, então essa atividade é até quinta. Eu acho até que eu tinha combinado com vocês já até quinta mesmo, não foi, gente? Até botei na agenda, não foi? Vocês estão lembrados disso? Eu mandei no grupo da gente, eu botei até quinta mesmo. Ó, deixa eu confirmar aqui. É porque é tanta coisa, é tanta turma, que às vezes eu esqueço, mas eu liberei e podia responder até quinta, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Revisar valores das conjunções e preposições. Liberarei uma atividade para fazer na segunda-feira, 22/5, aqui nesta agenda. Eu acho que eu falei isso no grupo, mas vocês podem fazer até quinta, tá? Mesmo. Fala, Larinha. Ô, tia, só queria saber uma coisa. Eu tô no grupo dos alunos. Não sei. Todos os alunos que os pais passaram para a gente o WhatsApp estão. Se você não estiver e quiser participar, diga à sua mãe, mamãe, passe meu WhatsApp para o grupo dos alunos. Aí você, Tá. viu? Todos os pais que passarem, e esse é o grupo só nosso, sem pai, é só os alunos mesmo. Só para a gente badernar, né, não, gente? Tá faltando até a gente badernar mais um pouquinho. Fala, Cecília. Ô, tia, eu lembrei agora, a senhora colocou no grupo que era da quinta. Ai, meu Deus, graças a Deus, eu não tô ficando doida. Isso é muito bom, gente. Eu tô quase indo para Casa Verde para participar do livro Mistério da Casa Verde. Eu tô quase uma louca lá para ser cuidada pelo alienista. Vocês estão vendo aí, né? Que eu não sei qual é a data, eu não sei o quê. Malu Alves ainda me ajuda perto. E ela aí já botou aqui o negócio, eu digo, ai, meu Deus do céu. É assim, minha gente, vocês me ajudem, viu? O grupo existe para isso, para vocês me ajudarem também. Bem, finalizamos essa parte, né, da interpretação, da atividade. Aí a gente vai agora para o nosso momento pronome. Gente, pronome é simples. Só tem muitas classificações, é verdade, mas não é um bicho de sete cabeças. E a gente fala muito com pronomes, a gente usa muito, são palavras muito comuns no nosso dia a dia. Então, não é tão difícil estudar um assunto que a gente acaba usando muito, palavras que a gente usa muito, tá? Vamos lá. Eu vou retomar primeiro, tá todo mundo vendo o PDF aí, tudo certo? Eu vou retomar primeiro é, o conceito, a definição de que pronome, tá? Porque vocês vão fazer uma atividade agorinha, depois que eu explicar isso, sobre isso que eu vou explicar, que eu vou retomar. Pronome é uma classe de palavra que ou substitui um nome ou acompanha esse nome. Gente, a gente estudou que palavra, classe de palavra que dá nome às coisas, ó, nome é substantivo. Ou seja, o pronome é uma classe de palavra que vai ou substituir um substantivo, aí a gente chama ele de pronome substantivo, porque ele está substituindo. Ou se ele vai acompanhar um substantivo, que é um nome, a gente chama ele de pronome adjetivo, porque ele está acompanhando. Certo? Então, existem, independente da classificação dele, existem dois tipos de pronome. É para isso que serve o pronome. Se vocês fossem pensar assim, certo, a gente está estudando essa classe, mas para que serve isso na nossa fala, na nossa comunicação? O pronome serve ou para você substituir um nome, para evitar repetição, ou para acompanhá-lo. É para isso que ele serve, tá? E aí, a gente viu aqui exemplos, e eu dei até outros exemplos na aula passada, e a gente vai relembrar esses que estão aqui, por exemplo. O pronome substantivo, que é o primeiro aqui, eu vou colocar o númerozinho 1, é aquele que serve somente para substituir um nome. Ô, tia Laís, para que a gente substitui um nome? Para evitar repetição. Em vez de eu ficar Laís foi, Laís não sei o quê, Laís, eu posso dizer Laís foi, depois ela é quem? Laís.
ela está substituindo o nome Laís, para não ficar Laís, Laís. Aí eu digo Laís, ela. Eu posso usar uma outra palavra para substituir, que é a menina, não é pronome. Mas muito do uso do pronome é para isso, para evitar a repetição. E para também, gente, se a gente for pensar, para evitar colocar tantos nomes. Imaginem vocês que eu fosse aqui dizê-los que nós vamos a um passeio. Em vez de eu dizer eu, Malu Alves, eu já é pronome, né? Laís, Malu Alves, Cecília, Lara, Malu, bababá, todo mundo. Em vez de eu sair dizendo o nome de todo mundo, eu digo assim, ó, gente, nós. Nós resume eu e vocês. Nós é um pronome, está substituindo o nosso nome. Então, nesse caso, nós é um pronome substantivo, porque ele tem essa função de substituir. Quando você quer falar das suas amigas, em vez de você chegar para sua mãe e ficar, no primeiro momento, você pode até dizer, tava eu, Cecília, Maria Eduarda, enfim, sai dizendo o nome de todo mundo, Carol, Joaquina, Joana. Aí, em um determinado, você vai dizer assim, mamãe, elas, você estava falando das suas amigas, então, elas são as suas amigas. Elas é um pronome substantivo. Para você não ter que repetir o nome de todo mundo, você diz elas, por exemplo. Então, pronome substantivo é aquele que substitui. Pronome adjetivo acompanha. Então, vai existir um substantivo ligado a esse pronome. Exemplo, minha casa está limpa. Minha é um pronome possessivo, que indica posse, a gente vai estudar isso. E está acompanhando a palavra casa. Casa é o substantivo, gente. Por isso que a gente chama esse pronome aqui de pronome adjetivo, porque ele está acompanhando. Ele não está substituindo o nome. Minha não substitui meu nome, Laís. Eu substitui. Eu gosto de vocês. Aí eu estou substituindo meu nome, mas minha, não. Tá? Esta ação foi ótima. Esta, que é um pronome demonstrativo, a gente vai ver, está acompanhando o substantivo ação. Lembrando que substantivo é toda palavra que dá nome a coisas, pessoas, lugares, a tudo que existe e o que não existe. Tá? Então, minha e esta são pronomes adjetivos, porque estão acompanhando um substantivo. Acreditem, entender isso aí que eu estou mostrando para vocês, tá? É muito mais importante do que decorar todas as classificações. Vocês têm que entender os valores das classificações. Por exemplo, o pronome possessivo, ele indica o quê, gente? Ó, possessivo, posse. Isso é meu, isso é teu. É um exemplo. Isso é nosso. Está indicando posse. Então, entender o valor da classe é muito mais importante, especialmente para a prova. Para tudo, mas para a prova, que é assim que cai. Na prova, lembrem, não vai cair. Esse pronome destacado é um pronome, aí tem lá, possessivo, oblíquo, do caso reto. Gente, isso não cai. Mas você tem que saber para que serve o que é um pronome possessivo. Ele indica posse, que algo é de alguém. Esse pronome possessivo, ele vai estar o quê? Acompanhando um nome. Meu caderno, minha garrafa. Minha garrafa é transparente com amarelo. Minha garrafa é um pronome minha possessivo e está acompanhando a palavra garrafa. Portanto, além de ser um pronome possessivo minha, que é a classificação dele, ele é um pronome adjetivo. Porque, independente de classificação, todo pronome ou é substantivo ou é adjetivo. Nesse caso, o minha é adjetivo porque está acompanhando a palavra garrafa. Ó, minha garrafa. Ah, tia Laís, então calma. Todo pronome possessivo, que a gente já está estudando uma classificação, todo pronome possessivo ele é adjetivo, né? Sim. Tia Laís, todo pronome do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, é sempre um pronome substantivo, vai sempre substituir nomes, né? É. Vocês vão vendo que a gente já usa assim, tá? Vamos lá, para as dúvidas e para as colocações. Fala, Maluzinha Alves. Que a gente vê muito pronome possessivo. Tipo, quando a gente vai no parque, aí você encontra uma criança bonitinha, aí você diz, ai, que legal, eu quero brincar com esse brinquedo que é seu. Aí ele faz, não deixe, porque é meu. Isso. E você já usou um, ó, com esse brinquedo que é seu, Malu. Você já tinha usado. Aí ela diz, não, não vai.
É exatamente assim. Não vai, isso aqui é meu, ninguém toca. Mamãe, já chama logo a mãe. Ou o pai. Ah, tá querendo pegar meu brinquedo. Aí começa chororô. Normalmente é assim, né? A gente também escuta naqueles filmes que as vizinhas ficam fofocando da vida dos outros. Aí foi assim, não sei o que, não sei o que. Ela foi. Isso. Ela já é um pronome do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou ela, né? E está sempre substituindo o nome. Perfeito. Muito bom, Maluzinha Alves. Vai criando associação. Gente, isso que o Malu está fazendo é essencial para absorver o conteúdo. Tenta trazer para a prática. Não fiquem muito aqui no plano da teoria, que senão é muita coisa, tá? Perfeito. Fala, Larinha. Ô, tia, tem um pronome que pode ser pronome adjetivo, repetir para pronome adjetivo ou substantivos? Pode ser o mesmo? Pode estar nas duas classes, pronome adjetivo e pronome Adjetivo e substantivo. substantivo ao mesmo tempo, não. Ou ele é substantivo ou ele é adjetivo. Isso é a definição do que é pronome, Larinha. Todo pronome que existe na nossa língua, ou ele é um, ou ele é outro. Só que existem as classificações, Lara, que são os valores deles. Independente dele estar substituindo ou acompanhando, ele tem um valor. Então, quais são os valores que eu citei por enquanto? Do caso reto. São os pronomes que servem para substituir, normalmente, o sujeito da frase. A gente vai entender melhor o que é sujeito também, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que é aquele que faz a ação, tá? O que recebe essa ação. Então, eu digo assim, ó, eu vou com vocês. Quem é que vai? Eu. Eu tá substituindo meu nome, no caso, Laís. Se você, Lara, falasse isso, eu tá substituindo Lara, né? Se eu digo, a cadeira está quebrada, ela está aqui. Ela é quem, Lara? A cadeira. Porque eu, tu, ele, nós, vós, eles não tem que se referir só a pessoas, não. Pode se referir a coisas, tá? Então, eu tô falando de um monte de cadeira que está quebrada. Elas estão aqui em casa. Ó. Elas é quem? As cadeiras que eu acabei de citar, tá? Então, tá retomando o sujeito dessa ação aí, que é o que a gente vai ver, certo? Então, Certo. cada pronome vai ter uma classificação, um valor. Mas independente, Larinha, do valor que ele tenha, se ele é possessivo, se ele é demonstrativo, a gente vai ver os vários valores. Independente disso, ele ou é substantivo ou é adjetivo, nunca os dois ao mesmo tempo. Foi a sua Ô, pergunta. tia, Oi, tô ouvindo. mas tipo assim, eu vou dar pode ser um pronome substantivo, ele pode estar na mesma classe. Tipo assim, pronome substantivo e pronome adjetivo, né? Eles podem estar na classe pronome, podem estar na mesma classe de pronome possessivo, podem estar, tipo assim. Não, não entendi. Não, eles não vão pertencer à mesma classificação. Por exemplo, os pronomes do caso reto, eles são sempre só substantivos, tá? Aí existem dois, entendi agora, Larinha, tua dúvida, perfeito. Foi bom você ter explicado mais, porque eu não tinha entendido ainda. Tem dois pronomes do caso reto que eles também vão estar no pronome oblíquo, Lara. E aí, quando eles estão no pronome oblíquo, eles podem acompanhar um substantivo, tá? Mas normalmente, que é o que você me perguntou, é assim: os pronomes possessivos, eles são adjetivos. Os pronomes do caso reto, eles são substantivos. Normalmente é certo, não tem muitas exceções, não. Era isso, não era que tu estava perguntando? Era, Aí vai ficar sim. mais fácil até de memorizar, né? Que era isso que você queria saber. Tipo, existe um padrão? É, Existe um padrão. Os do caso reto e do caso oblíquo, eles têm a função de substituir. O eu pronome só, possessivo e demonstrativo, eles vão acompanhar, que é o adjetivo. só queria saber que tinha pronome que poderia repetir em duas classes. Entendi. A gente vai ver isso melhor. Vou te mostrar com exemplos, tá? Fala, Paulinha. Dá um exemplo aqui, tipo, ah, esse celular é meu. Ah, esse celular é seu. Ah, esse computador é meu. Ah, esse computador é seu. Isso. Você está usando dois pronomes. Esse celular, esse é demonstrativo. Olha que legal, Paulinho. Tu nem pensasse nele, tu pensasse só no possessivo. Esse é demonstrativo. Esse, este, aquele. Quando eu digo, olha aquela planta ali, aquela planta. Ó. Então, dos pronomes demonstrativos, eles acompanham também o substantivo. E meu, seu, como você mencionou, que eu acho que você estava focando nos possessivos, são os possessivos. Então, nessas frases que você disse, Paulinha, tinham dois, de classes diferentes. Os dois, Paulinha, que tu citasse, esse celular é meu, esse e meu são
pronomes adjetivos, eles acompanham, tá? Ou seja, a gente chama isso de pronome adjetivo. Então, lembrem que, independente de qualquer classificação que a gente vai estudar, eles ou acompanham ou substituem, tá? Vai ficar fácil de ver a pergunta de Lara, vai ficar muito fácil, porque a gente vai analisar sempre um contexto, uma frase. E aí você vai ver, se o pronome não está acompanhando nenhum outro nome, é porque ele está substituindo. Então, dá para ver, né? Então, eu gosto de você. Gosto é substantivo? Então, eu só pode ser o quê? Pronome o quê? Substantivo. Porque ele está substituindo o nome, ele não está acompanhando. Porque teria que ter um nome perto dele. E gosto é do verbo gostar. Mas se eu digo, este celular é meu. Este está acompanhando que nome? Celular. Então, esse é um pronome adjetivo. Estão entendendo, gente, pelo exemplo que eu estou dando? Tá ficando claro? Vamos fazer o seguinte, para saber se vocês estão entendendo mesmo, sempre vem o momento da prática, que é o momento que vocês podem errar. Sempre gosto de falar sobre isso, tá, gente? Poder errar não é errar porque quer. Porque aí é burrice. Vou errar. Não. Mas o momento que vocês podem errar para aprender, porque vocês erram normalmente porque têm dificuldade e aí vocês tiram as dúvidas e aprendem, tá? Eu vou liberar 2 atividades. Uma é sobre pronome substantivo e a outra é só sobre pronome adjetivo. É daquelas atividades bem simples que quase todo mundo vai fechar, porque a ideia é vocês internalizarem. Todas essas atividades, assim que eu dou um assunto, ela é bem tranquila. Vocês vão fazer pela lógica do que vocês estão vendo, então quase todo mundo acerta. E aí depois eu quero comentar para mostrar para vocês, gente, tá vendo que é substantivo por conta disso? Aí vocês, tô vendo. Aí vai ficando mais fácil. Então são 2 atividades bem simples, tá? Vamos lá. Vou liberar a primeira. Deixa eu ver se eu já coloquei ela aqui, gente. Não, coloquei não. Já liberei a do Mistério da Casa Verde. Liberei assim, né? Já coloquei na pasta. Eu estava vendo se tinha sido ela, mas foi o Mistério da Casa Verde, que eu só vou liberar ao final. Esse link que eu vou liberar agora é dos pronomes substantivos. Vocês vão ver como é simples. Aí, ao final, eu comento e vocês vão me dizer se entenderam. Quem for terminando esse, já entra aqui para poder pegar o outro, tá? Que eu vou liberar. Podem começar. E aí, a maioria já terminou. Tem gente ainda fazendo? Não, né? Beleza, estou aguardando, tá? Vão me falando aqui. Gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já vi que vocês colocaram aqui para mim, que eu terminei, Larinha com a mão levantada. Pode falar, meu amor. Hoje eu fiquei na última questão do segundo atividade, eu senti uma pouca de dúvida, porque tinha uma questão que para mim fazia sentido. Uhum. Então, vamos chegar nela. Vamos lá, vamos por partes, tá? Quando chegar nessa segunda, deixa você tirar a dúvida e perguntar. Só um minutinho. Então, vamos lá. Ó, eu liberei para vocês primeiro do pronome substantivo, certo? Que é esse aqui que vocês estão vendo. Como eu tinha dito, são questões óbvias. É só para que vocês possam visualizar numa atividade o que são esses tais pronomes substantivos. Mas é lógico que vocês iriam acertar. Tanto é que a maioria, quem errou só uma questão de 10. Porque é até óbvio, tá? Então, aqui, ó. Vanessa gosta de pesquisar. Qual é o pronome substantivo que pode substituir Vanessa? Ela. Porque Vanessa não é o nosso nome. Então, não seria eu gosta. E nem concordo. Eu gosta. Não tem como. Eu gosto. Né? Então, não daria. É isso que eu quero mostrar para vocês. Dentro do que é óbvio, eu queria que vocês visualizassem esses pronomes substantivos, gente. Ó. Eu, ele, ela. Nesse caso, para essa frase, é ela. Né? Viviane e a aluna escrevem no chat. Deveria ser e a aluna, né? Então, elas. Elas escrevem no chat. Não pode ser ela, porque é Viviane, mas outra pessoa. Certo? Patrícia e Shirley trabalharam muito bem nesta tarefa. Elas também. Se fosse Vinícius e Joaquim, eles. Se fosse eu, Joaquim e Vinícius, nós. Tá todo mundo acompanhando, gente, a explicação? Simples demais, né? Aí tem uma aqui, ó, que uma pessoa errou. Júlio, Luan e Renan. Eles. Porque se tivesse escrito eu, Júlio, Luan e Renan, nós. Porque aí eu estava inserida.
tá? Então, nomes masculinos, substantivo masculino, ou perdão, pronome masculino. Se os nomes são femininos, pronome feminino. Se são vários nomes, plural. Se é um nome só, singular. É a lógica do que a gente já vem estudando, tá? Fala, Maluzinha Macedo. Ô tia, eu errei o segundo por falta de atenção, eu marquei errado. Não tem Eu problema, sabia a acontece. resposta. Acontece, mas tá entendendo, né? Que é o que mais me importa, Macedo. Perfeito. Sim. Fala, Larinha. A tia também não entende a última. As- As crianças da educação infantil, eu também não entendi muito, não. Ó, as crianças, a gente não pode dizer nós, porque para ser nós teria que ser eu e as crianças. Tem que ter o pronome eu, ou meu nome, ou o seu nome deveria estar aí, ó, Lara e as crianças, aí seriam nós, né? No caso, você se incluindo, Larinha. Ô, tia Laís, mas vê, eu sou criança também, mas ela não usou seu nome aí. Então, as crianças são elas. Quando você está falando sobre, mamãe, as crianças estavam no parque, e aí eu vi elas fazendo, eu as vi, né? Que o ideal seria isso, mas a gente no informal fala, eu vi elas fazendo isso e isso. Porque você está falando de terceiras pessoas. Você não está se incluindo. Se você se inclui, ou você bota seu nome, ou você usa o pronome do caso reto eu. Eu e as crianças, nós. Aí eu resumo no nós. Tá? Então, perceba que crianças, Lara, é uma palavra feminina, plural. Então, só caberia aí o elas. Tá? Ô, tia Laís, esse voz aí, ele serve para quê? Que a gente não usa muito, né? Na prática do nosso dia a dia, o voz não é muito usado, né? Não, o voz não é muito usado, mas ele serve para quê? Para a gente se referir às pessoas com quem a gente fala. Então, vocês são os meus vós, só que eu uso vocês, ó, informal, vocês. Vós que estão aqui, vós, são vocês. Eu tô falando com vocês. Em vez do tu, que é singular, tu é uma pessoa só. Tu, Lara. Tá me entendendo, Lara? Tu. Aí tu diz, estou. Aí eu digo, vós estão entendendo? Todos vocês estão entendendo? Aí esse vós é porque a gente não usa muito no dia a dia. É mais culto, é mais formal. A gente substitui o vós por vocês. Tá? Tranquilo, Larinha, a explicação. Crianças, elas, a não ser que você se inclua. Certo? Tia Laís, como é que eu me incluo? Eu e as crianças. Nós. Do contrário, elas. Eu e minhas primas. Nós. Olha aí, Larinha, meu exemplo. Eu me incluí. Se fosse só minhas primas aí, Lara, seria quem? Elas. Tá? Bem, esse foi o do substantivo. Aí tem... Ah, Larinha tá com a mão levantada. Agora que eu vi, eu tava falando contigo e não vi tua mão levantada. Pode falar. Ô, tia, mas pra mim, elas de educação infantil, pra mim não faz muito sentido. Eu acho que deveria mudar a frase toda. Não, Aí, mas calma. A ideia, Larinha, dessa atividade, entendi sua dúvida. A ideia dessa atividade não é você substituir para formar uma nova frase. Ele está perguntando o seguinte: qual desses pronomes, que são pronomes o quê? Substantivos, conseguem substituir essa palavra, crianças, que está destacada? Eu não pedi para vocês formarem uma lógica de as elas da educação. Não. A proposta da atividade, Larinha, é ver qual pronome substitui a palavra destacada. Poderia substituir, porque tem sentido, tá? E não formar uma frase, entendi agora. Porque, de fato, não teria sentido. Eu teria que tirar toda, né? Elas já seguiram, eu teria que tirar as crianças da educação infantil. Eu teria que tirar tudo isso, Lara. Ficaria, elas já seguiram, já conseguiram, cadê? A ter aulas presenciais no CMA. Isso aí é o Word mudando, né? O Word Wall mudando aqui para mim. Como vocês sabem, eu estou tendo esses probleminhas no Word Wall. Mas é tipo, já conseguiram ou já foram ter aulas no presencial. Enfim. Então, eu teria que tirar tudo isso, Lara, as crianças da educação infantil, porque senão não faria sentido. Mas a ideia da atividade é só substituir, tá? Bem, aí a gente vai para os pronomes adjetivos. Nos pronomes adjetivos, vocês também se saíram super bem. Quem errou, errou uma questão, né? E, gente, era só vocês colocarem a opção que é dada do pronome adjetivo
numa frase que fizesse sentido. Então, limpei a sujeira dessas roupas. Dessas, ó, feminino plural. Então, não cabe em livros, não cabe em bolo, tá? Tenho medo de ver dessas notas. Tem sentido isso? Não. Mas a ideia dessa atividade não é vocês acharem essa lógica e encaixar. É vocês verem comigo que dessas acompanha roupas. Essa é a ideia. Por isso que é um pronome adjetivo aí. Tá acompanhando um substantivo. Olha o exemplo dessa aqui, ó, minhas. Minhas, tenho medo até de ver minhas notas. Minhas acompanha o substantivo notas. Por isso que minhas é um pronome adjetivo, independente da classificação dele. Ele está acompanhando o nome, ele é adjetivo. Era isso que eu queria mostrar para vocês, com essa atividade bem simples. Olha a outra aqui, ó, sua. Sua mãe é um amor. Sua acompanha a palavra o quê? Mãe. Se está acompanhando o substantivo, esse pronome é um pronome adjetivo. Era isso que eu queria que vocês vissem ao fazer a atividade, que eu iria pontuar aqui, ó. Outros, cadê? Fora esse que leste, eu tenho outros livros. Outros acompanha a palavra o quê, gente? Livros, que é um substantivo, portanto, pronome adjetivo. Essa era a ideia dessa atividade, tá? Fala, Larinha. Ô tia, mas queria outros bolos. Não faz sentido? Eu queria Queria outros. outros bolos. Tá no plural, Larinha. Outros bolo, pode. Bolo tá no singular. Você tinha que ter feito a concordância também. Aí foi uma casquinha de banana que você caiu, tá? Não cabe com notas, porque é feminino plural. Não cabe com mãe, porque é feminino singular. E bolo é masculino. Mas, eu queria outros bolo, não pode. Se tivesse no plural bolos, aí teriam duas opções, essa questão teria que ser anulada. Tá? Percebam como é simples essa atividade, mas era só para vocês observarem isso. Gente, o que é pronome substantivo e adjetivo? Deu para entender, não deu? Geralzão? O substantivo substitui o nome e o adjetivo acompanha. É para isso que ele serve. É para isso que existe pronome, tá? Beleza. Aí, agora, a gente vai conseguir ver só uns pronomezinhos. Um a gente já viu, na verdade, que é esse aqui, ó. De tanto que eu já falei aqui, que são os pronomes possessivos. Tá? Eu quero que vocês entendam o que é, e não que vocês fiquem decorando. A ideia não. Os pronomes possessivos são meu, teu, nosso. Meu, teu, seu, nosso. Aí os femininos. Minha, tua, sua, nossa. Não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam. Para que serve um pronome possessivo para indicar o quê? Posse. É isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês sabem que o pronome é uma classe de palavra que ou substitui ou acompanha, e você entende que o possessivo indica posse, é isso que você precisa saber de valor, porque se cair lá na prova, a palavra destacada do contexto acima indica, aí vai ter lá posse, demonstrativo, interrogativo, você vai dizer, rapaz, tem aqui, ó, minha caneta, minha indica posse. Então, a alternativa, por exemplo, é a letra C. É isso que cai na prova. Não adianta vocês ficarem decorando, tá? Então, eu vou passar para eles aqui, ó, rapidinho. Cadê? Pronomes possessivos. Ó aqui quais são eles, ó. Masculino e feminino, né? Aí tem meu, aí o plural. Meus. Teu, teu. Isso tudo vocês já sabem, vocês já usam. Seu, seus. Nosso, nossos, vosso, vossos, seu, seus. E tem o feminino desses mesmo que a gente acabou de estudar. Em vez de dizer meu, se for uma caneta, eu digo que ela é minha, eu não vou dizer meu caneta. A gente já usa certo, gente. Ninguém fala, me dê meu caneta. Ninguém fala isso. Percebam que eu estou ensinando para vocês o que vocês já sabem. Eu só quero que vocês entendam agora. Toda vez que vocês virem meu, teu, sua, nosso, isso é um pronome possessivo, porque está indicando que aquele objeto, aquela coisa pertence a alguém ou a mim. É para isso, é isso que eu quero que vocês estudem, não. Peraí, que eu tenho que decorar todos os pronomes possessivos. Meu, meus, teu, teu. Não vai adiantar, gente, porque é muito assunto, não dá para decorar. Então, o possessivo a gente já viu, que é essa noção de posse. Todos os pronomes possessivos, dica, eles acompanham.
Nosso lugar, nossa fazenda, sua bolsa, seus valores, enfim, tá? Todas essas palavrinhas aí do possessivo vão vir acompanhando o substantivo. Eles são sempre pronomes adjetivos, independente desse valor dele de posse, ele é adjetivo. Tranquilo, né, gente? Posso prosseguir? Pode ir, Macedo, pode sim. Aí, gente, então pronome possessivo já foi. Aí, eu vou indo aqui, ó, aleatório, porque agora, depois que vocês entenderam o que é pronome, fica fácil, tá? Os pronomes interrogativos, olhem os nomes, gente. Interrogativo, ele serve para fazer o quê? Pergunta. Oh, que óbvio, né? Então, os pronomes interrogativos são esses, ó. Qual, quais, quanto, quanta, o que e quem. Fazendo uma pergunta direta. Então, qual é o número do seu telefone? Qual? Agora vocês sabem, um pronome interrogativo. Diga-me quantos anos você tem, ó. Quantos? Pronome interrogativo. O que? O que você fez? Que? Pronome interrogativo. Quem é seu melhor amigo? Gente, são perguntas básicas que a gente usa muito. Por exemplo, quando a gente conhece as pessoas, quando a gente quer o contato. Qual é seu zap? Ó, qual? Qual é seu zap? Quantos filhos você tem? Quantos irmãos você tem? Quantos primos? Quem são os seus pais? A gente usa muito essas perguntas, tá? Então, são esses os pronomes interrogativos, tá? E aqui eu coloquei uma questãozinha importante. A gente vai estudar advérbio ainda. E existem também os advérbios interrogativos. Para vocês não se confundirem, porque os pronomes interrogativos são esses, tá, gente? Qual ou plural, que é quais. Quanto ou o plural e o feminino e masculino, ó. Quanto, quantos. Quanta, quantas. Mas é quanto o pronome, a base, tá? Que e quem. Só são esses 4, são pronomes interrogativos, tá? Então, só existem esses. E não vão se repetir, eles não vão ser pronomes e advérbios interrogativos ao mesmo tempo. Esses daí só são pronomes, tá? Ô, tia Laís, mas como é que eu vou diferir o que é pronome para não me confundir? Vamos supor que eu não tenha decorado isso aqui, tia Laís, eu não decorei. Que os pronomes são, interrogativos são qual, quanto, que e quem. Eu não decorei isso, tá? Então, como é que eu vou diferir os pronomes interrogativos dos advérbios? Então, olha o que eu coloquei aqui. Advérbio, tá? O advérbio interrogativo, ele vai estar, a resposta sempre vai, a pergunta e a resposta vai estar sempre associada a lugar, tempo, causa, modo, que são os valores que a gente vai estudar lá em advérbio. E o pronome interrogativo, ele está fazendo uma pergunta de ou quantidade ou de autoria, de quem fez aquilo ali, quem é aquela pessoa. A resposta do pronome interrogativo é quase sempre centrada num substantivo, porque está falando ou de alguma quantidade numérica ou de alguém que fez alguma coisa, tá? Então, quando houve esse problema, percebam que quando aqui dá a ideia de tempo. Por isso que ele é advérbio, ele não é pronome. Quando não é pronome interrogativo, quando é advérbio. Porque a noção é de lugar, modo, são as circunstâncias, tá? Qual foi o problema? Aí é um pronome interrogativo. Porque você vai dizer qual foi o problema, a situação. Qual foi o problema? Aconteceu isso e isso com alguém. Você não está falando nada associado a lugar, tempo, causa, modo, tá? Como aconteceu é um advérbio interrogativo, porque como está relacionado ao modo. Então, é advérbio. Esses daqui, ó, não são pronomes. Quem provocou o problema? Aí você quer o nome de uma pessoa. Quem foi que fez isso? Foi João? Foi Joaquina? É um exemplo, tá? Então, quem é pronome interrogativo. Eu acho mais simples, gente, saber exatamente quais são os pronomes interrogativos. Qual, quanto, que e quem. Qual, quanto, que e quem. Tá? Só são esses 4. A tia Laís, mas tem quais? Quais é o plural de qual, gente? É só memorizar o qual. Qual, quanto, que e quem. Só existem esses 4. E eles vão estar sempre em perguntas. Qual, quanto, que e quem. Só são esses 4. Tia Laís, tem uma perguntinha para fazer, né? Esse pronome interrogativo, ele é o quê? Ele é um pronome, o que, gente? Substantivo. Ele está substituindo nomes.
Percebam que quando eu uso quem, por exemplo, quem é seu melhor amigo? Eu digo João. Quem está substituindo o nome de quem, gente? João. O que você faz? Esse que aqui vai responder exatamente o que é que você faz. Eles não estão acompanhando o substantivo, até porque você não é substantivo. É verbo, ele não está acompanhando. Tá? Então, quantos anos você tem? Você vai dizer, por exemplo, eu vou dizer 70, é um exemplo, tá, gente? 73. Então, esse quantos aí está substituindo esse número. Tá? Qual é o número do seu telefone? Eu vou dizer exatamente qual é o número. Então, eles não são pronomes adjetivos, eles são pronomes substantivos. Certo? Tia Laís, mas isso vai importar muito lá, tal? Não, eles vão querer saber o valor. Então, se essa palavra tivesse destacada no enunciado, vocês teriam que saber que aí essa palavra tem valor de perguntar, de fazer uma interrogação. Certo? Então, vimos pronomes interrogativos e os pronomes possessivos. A gente tinha começado a ver na aula passada os pronomes pessoais. Tá? Se vocês assistirem lá ao finalzinho da última aula, vocês vão ver que tem os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles bem conhecidos que a gente usa para conjugar verbo, inclusive. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. A gente usa muito, a gente já vê isso na escola, que são os pronomes que a gente usa para conjugar os verbos, por exemplo. Tá? Os pronomes do caso reto, que são esses daqui, gente, além de muito conhecidos que eles já são, de uma maneira geral, eles servem para substituir nomes, e nomes não é só nome de pessoas, é nomes de uma maneira geral, e esses nomes, normalmente, eles exercem a função de sujeito da frase. A gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente o que é essa noção de sujeito, tá? Melhor, quando a gente estiver dando sujeito predicado. Já os pronomes oblíquos, que são esses daqui, ó, gente, que existem os que são fortes e os que são fracos, mas esses daqui, os pronomes oblíquos, eles servem para também substituir nomes, mas eles não exercem a função de sujeito da frase. Eles substituem nomes, normalmente ele está acompanhando um verbinho ali, ele está junto de um verbo. Ele vai substituir o nome também como pronome do caso reto, mas eles vão estar com uma função diferente dos pronomes do caso reto, tá? Então, eu digo assim, aquele livro é muito importante lê-lo. Aí, ó, lê-lo, lê o livro. Ló, está substituindo o livro. Está retomando o livro para evitar a repetição. Então, aquele livro ali, é importante lê-lo. Em vez de eu dizer, é importante ler o livro, para eu repetir, eu uso ló. Aí, esse ló, que é esse ozinho, ó, transformado, tá? Esse ló aí, ele, ó, lê-lo, ele está complementando o sentido do verbo ler. É o tal do pronome oblíquo, ele evita a repetição, tá? Eu posso dizer assim, empresta-me o livro, esse me aqui, ó, empresta-me, ó, tá depois do verbo, ó, empresta-me o livro. Eu estou querendo dizer, empresta o livro a mim, esse me está substituindo o meu nome. Empresta-me significa emprestar a Laís, sou eu que estou falando. Tá? Então, o me está substituindo o meu nome nessa frase, mas está complementando o sentido de um verbinho aí, ó, empresta-me. Eu digo assim, o lápis entreguei-o a Paula. Esse O aí, ó, entreguei-o, ó, está substituindo que palavra? Lápis, ó. O lápis, entreguei-o a Paula. Esse O aí, para eu evitar a repetição de lápis, eu usei o Ozinho depois do verbo, ó. Entreguei-o a Paula. Tá? Então, os pronomes oblíquos, eles vão se apresentar de uma maneira diferente dos pronomes do caso reto na frase, mas eles têm a mesma função. Qual é a função, tia Laís? Substituir nomes. Os dois têm a mesma função, substituir nomes. Tá? Tia Laís, qual dos dois cai muito, hein? Nessas questões assim que são destacadas? Esses aqui, ó, oblíquos. Desse jeitinho que eu falei para vocês, ó. Entregá-lo, ó, ló.
Aí eles vão destacar e vão perguntar: a palavra destacada remete a que outra palavra no texto? Aí tem lá: aquele lindo caderno, Joaquina foi entregá-lo a João. Esse Ló está retomando que palavra mesmo? Caderno. Ele vai pedir isso para vocês, normalmente nas questões. Isso está no texto, tá, gente? É uma suposição. Aquele lindo caderno, Joaquina foi entregá-lo a João. Aí eles destacam o Ló e perguntam: Ló, retoma que palavra no texto? Aí vocês têm que voltar para esse trechinho, ler, e aí vocês vão ver que Ló está retomando caderno, por exemplo. Tá? Então, os pronomes oblíquos, eles são muito trabalhados nas interpretações de texto, certo? Função dos dois, Tia Laís, desses pronomes pessoais: substituir nomes, que aí inclui pessoas, coisas, certo? Larinha, só vi agora, pode. Meus amores, eu preciso interromper porque nós temos o mistério da Casa Verde, certo? E antes de eu passar a atividade, que vocês vão fazer já já, e é super simples no WordWall, eu queria saber quem leu, o que é que achou, né? Enfim, quer contar alguma parte que gostou muito? Eu queria esse momento bem livre mesmo para a gente, de troca. Tipo, quando a gente assiste a um filme, todo mundo assistia a um filme que gostou, ou que tem as suas impressões, ou que não gostou muito, e aí você traz essas impressões para o grupo, né? Essa é a ideia. Fala, Maluzinha Alves. Eu não gostei muito do livro. Eu achei a história interessante, mas é porque eu não gosto muito nem de mistério nem de suspense. Certo, certo. Eu não gosto de mistério nem de suspense. Aí eu achei a história um pouquinho chata. Mas eu achei interessante também ao mesmo tempo. Entendi. É muito normal, gente, a gente ter gostos por gêneros mesmo, tá? Então, isso faz parte. É muito importante esse processo de leitura para vocês irem reconhecendo isso, ó. Li a história até o final, mas não é a história, eu não escolheria esse livro, porque não é o livro do tipo que eu normalmente gosto de ler. Mas é importante também que a gente leia, tenha um repertório de leitura de gêneros e tipos de livros cada vez mais diverso, para agregar, né? De fato, essa história no começo parece que vai ser muito misteriosa, né, gente? Parece uma coisa que a gente no começo pensa: meu Deus, vai vir alma penada aí, eu não vou conseguir dormir, meu Deus do céu. E a gente vê que, na verdade, é mais simples do que no começo a gente tinha uma expectativa, né, gente? Cria-se uma expectativa. Aquele homem existe mesmo, que está lá, que os meninos encontraram, que Arthurzinho viu junto com Léo. Ele existe mesmo ou ele é um fantasma? Será que esse fantasma vai ficar atormentando esses meninos dentro de casa? Então, no começo, a gente fica meio que sem entender, e a gente vai lendo, se aprofundando na leitura e vê que também não é aquela coisa de, né? Não é um terror, né? É mais simples do que a gente imaginava. Mas tem isso mesmo, Maluzinha Alves, da gente se identificar com determinados gêneros literários, faz parte do processo. Uns vão gostar muito, outros nem tanto. Fala, Cecília. Eu gostei muito do livro e eu pensei nessa expectativa, sabe? Que ia terminar muito misterioso. Só que aí eu não esperava pelo final. Tão simples, né? Tão simples. O homem do nada que era doido ficou normal. O resumo é esse: o alienista foi convencido lá pelo psiquiatra, né? E pelo grupo, juntamente com a filha, Lúcia. E Lúcia termina namorando com quem, gente? Com Arthurzinho, que a gente desde o começo. E Léo disputando, né, gente? Vocês viram, porque eles viviam nessa disputa, né? Arthurzinho e Léo. Não entendi. Cecília tá falando alguma coisa. Tia, não é com Léo, não, é com André. É com o André, verdade. Léo é um intelectual, é o mais inteligente. Eu que confundi o nome. Valeu, Cecília. Então, ele fica o tempo todo nessa disputa com o André, né? De ser o mais galante, de ser o jovem ali mais atraente, melhor, que, enfim. E aí, mas Arthurzinho, desde o começo, gente, foi amor à primeira vista com Lúcia, né? Enfim, então a história termina de uma maneira mais simples, mas termina com a resolução de uma coisa. Porque o que esses meninos foram fazer na Casa Verde mesmo, gente? Qual era a ideia inicial? Fala, Bernardo. Não estou te ouvindo. Não acredito, Bernardo. Não acredito. Ajusta aí. Bota no mute e bota de novo. Não acredito. Fala, Cecília. Eles foram procurar um clube.
Eles queriam fazer um clube na Casa Verde. Exatamente. Para que esse clube, Cecília? É um clube de piscina, dessas coisas, era isso? Que clube era esse? Ô, gente, tu mutasse, foi. Pode ativar. Como é que eu posso lembrar? Assim, pra eles ficarem tocando, fazendo barulho, essas coisas. Porque não tinha nenhum lugar na cidade, que era Itaguaí, que tivesse um espaço assim para jovens. Lembrando que eles eram jovens, tá, gente? Eles não eram crianças, não, eles eram jovens já, né? Tanto é que Arthurzinho acaba, na história, namorando com Lúcia, tá? Ele já tinha uma ideia para namorar. Então, eles queriam fazer um clube, mas chegaram lá nessa casa, que era toda gradeada, toda cheia de coisa que não dava nem, só tinha uma portinha que eles conseguiram acessar. A casa estava toda limpa. Eles disseram, gente, como é que uma casa abandonada está toda limpa, minha gente? Não sei quanto tempo. Que casa é essa que está limpa? Aí, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos averiguar o que é que está acontecendo aqui, porque uma casa que é considerada uma casa mal assombrada na cidade não pode estar toda limpa assim por dentro. Aconteceu alguma coisa aqui, está acontecendo. Vamos descobrir o que é, né? Então, o final da história, Cecília, fala sobre isso, né? Eles conseguiram. A casa vira uma parte é clube. Fala, Maluzinha Alves. Eu não gostei muito do livro, mas a parte que eu achei mais interessante foi quando a Arthurzinho conseguiu falar com Lúcia e ela falou que o pai dela tinha uma doença, que o nome dele era Jorge, se eu não me engano, que ele tinha uma doença que ele surtou com ela e não deixou ela entrar de jeito nenhum na casa pra falar com ele. Porque ela estava usando roupas que geralmente a gente usa, tipo um short, alguma coisa assim. Roupas da Aí ela teve contemporaneidade, e ela não podia, ela tinha que usar a roupa do século XIX, né? Ou seja, ele estava vivendo ainda, Maluzinho Alves, ele queria viver como uma fuga no passado, né? Porque ele queria muito, ele era neto do senhor Bacamarte, do doutor Bacamarte, que é o autor, que é o protagonista de O Alienista, de Machado de Assis. Ele era o neto, ou era bisneto, de Dr. Bacamarte, bisneto, né? De Dr. Bacamarte, e aí ele queria viver aquilo ali, porque ele sabia um pouco da história, né? Da avó que tinha vivido, né? Se ele é bisneto, então é da mãe que tinha vivido, que tinha nascido ali. Ele queria viver essa história lá nessa casa, que já foi um hospício, gente. Né? E aí ele se intitulava o alienista. Quem é o alienista? É aquele que cuida, o doutor responsável por cuidar dos loucos. Ele queria vivenciar aquilo ali, tá? Bisneto, né? Bem, e aí ele surtou. Ele queria, então, ele fez esse pacto com a esposa e com a filha Lúcia, que elas ficassem, especialmente Lúcia, levando as coisas para ele lá, né, gente? Senão ele ia morrer. Ele passou muito tempo dentro dessa Casa Verde, muito tempo lá, né? Tentando vivenciar essa história sozinho, sem levar sol, sem nada. E Lúcia tinha que ir, como o Malu Alves falou, gente, trajada com roupas do século XIX para poder entregá-lo, né? A comida e tudo mais. Então, é uma história, gente, que faz um paralelo muito importante com esse livro aqui, que eu tinha comentado com vocês, que é um livro maravilhoso. A linguagem desse livro agora não é muito acessível para vocês, porque é um clássico de Machado de Assis. Então, se vocês forem pegar o clássico mesmo, que é o Alienista, vocês vão ficar sem entender nada, porque o vocabulário ele é muito formal, é muito da época, mas é um livro maravilhoso. E essa história do Mistério da Casa Verde fala um pouquinho sobre esse lugar que é a Casa Verde, que o alienista, que é o Dr. Bacamarte, dessa história aqui, o protagonista, vivencia aqui, tá? Que nesse caso, quem vivencia lá é o pai de Lúcia, tá? Ele é da família de Dr. Bacamarte, que é o protagonista dessa história aqui, do alienista de Machado de Assis. Então, tem uma ligação. Esse livro ele foi escrito por Moacir Ceciliar, inspirado em O Alienista. É uma forma de recontar, de uma maneira moderna, contemporânea, essa história. Trazer essa história, Casa Verde, Dr. Bacamarte, tudo mais. Tá? Mas essa Casa Verde ficou dividida, não foi só para clube, não. Teve mais coisa nessa casa, não teve? Teve mais coisa. Fala, Maluzinha Alves.
que quando eu fui olhar o sumário, que é só assim, toda vez que eu vou ler um livro, antes eu olho o sumário, eu não sei por quê, nem pra quê. Mas é bom. Mas aí, quando eu fui olhar, no último capítulo, tava dizendo um pouquinho sobre o alienista. Eu pensei, o negócio tá falando de uma casa e daí vai pular pra um alienígena. Aí eu fui ler, né? Aí eu percebi que não falava de alienista, falava de um médico. E eu percebi também que seu Jorge, ele teve duas mulheres e a segunda delas teve um filho, mas ele não chegou a conhecer porque ele morreu antes. Seu Jorge Isso. não, Simão. Sim, sim. Lembrando só o que você falou, não tem a ver com alienígena, não. Alienista é uma palavra que significa aquela pessoa que é especialista em cuidar de loucos. É isso que significa essa palavra. Só dando um adendo mesmo, tá? Então, alienista não é alienígena. Pessoas de outro mundo, tá? Fala, Cecília. E essa casa, minha gente, ficou dividida como? Só teve clube mesmo? Foi? Em cima eles fizeram, embaixo eles fizeram um clube e em cima eles fizeram numa sala o museu com algumas coisas Em e homenagem a Machado de Assis. é isso. E também fizeram um teatro. Isso, que eles ensinavam justamente essa relação aí do alienista, de Machado de Assis, tá? Essa relação de Dr. Bacamarte, tal, enfim, tá? Exatamente. Então, eles dividiram, a Casa Verde era enorme, em dois espaços aí, para tanto ser um ponto cultural de Itaguaí, que é a cidade do Rio de Janeiro, que se passa a história, tanto para que os meninos também tivessem o espaço deles e pudessem interagir mais e tal. Certo? Gente, é isso, né? Os livros sempre vão dividir mesmo as opiniões e gostos e tudo mais, mas a ideia é essa. A gente agora dá uma pausa na leitura. A próxima leitura que vocês vão fazer comigo é em julho. A gente vai passar o mês de junho sem ler. No curso, vocês podem escolher o livro que vocês quiserem, lógico. Mas no curso a gente vai dar uma paradinha e em julho a gente retoma as leituras, beleza? Com o próximo livro que eu vou liberar lá. Então agora é o momento de sossegar um pouquinho. Quem quiser também dar uma pausa para focar bastante agora na parte dos conteúdos que a gente vai ver, é muito interessante, que a gente agora vai tender a dar uma acelerada. E eu vou, nesse exato momento, liberar para vocês a atividade do Word Wall, tá? Sobre o mistério da Casa Verde. Lembrando que vocês... Cadê? Que vocês só devem fazer, né? Só devem fazer aí quem leu a história, porque senão realmente vai marcar qualquer coisa, certo? Não vai adiantar. Então, quem não leu, ó, Larinha já está liberada, tá? Que eu tinha combinado com a sua mãe, já sei porque não deu para você ler, então tá liberada, meu amor, até quinta. E o restante, todo mundo fazendo, vou liberar a atividade. Só mais uma coisinha para não esquecer. Lembrem de fazer, quem não fez ainda, as frases do Padlet, hein, gente? Para quem não fez ainda, lógico. Bem, vou liberar as duas atividades aqui agora. Link 1 liberado, podem começar. Link 2 liberado. Me avisem quando forem terminando. 3 pessoas fecharam a primeira atividade. Leram bem, hein? Muito bem. Terminem aí a segunda atividade e aguardem, tá? E aí, gente, a maioria já terminou? Tem gente fazendo ainda? Tem gente fazendo, né? Beleza. Tá. Gente, chegamos no horário e vi que vocês erraram quase as mesmas questões lá, muita gente errando as mesmas questões. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse foco narrativo mesmo, a gente já trabalhou isso. Quais são os elementos da narração? A gente já trabalhou isso aqui, tá? Então, foco narrativo é o narrador. Ele é primeira pessoa ou é terceira? Porque só existem essas duas possibilidades. Ou seja, ele está contando a história e está participando, ou ele está contando a história dos meninos? Ele só conta a história dos meninos, portanto, é em terceira pessoa. Ele observa, ele fala sobre Arthur, André, Léo, Pedro Bola,
Ele fala sobre os meninos, então ele é terceira pessoa. É muito importante também vocês saberem isso. E isso é questão de prova também. O texto foi narrado com foco narrativo em primeira pessoa, terceira pessoa, observador. Isso é um assunto que cai também. Tá? Então é bom relembrar. Primeira pessoa é quando existe o eu. Então eu estou contando a história e estou falando, estou me inserindo. Eu estava em casa quando, ou quando eu estava, ou no momento eu e minha prima, ou minha prima e eu, minha mãe. Eu estou me incluindo. Se eu não me incluo, terceira pessoa. Tá? Então, muita gente errou essa daí, que eu estou apontando agora. Em que época se passa o mistério da Casa Verde? Então, ele bota uma resposta aí completa, né? Se passa num local em que se passa em Itaguaí, que remete a esse hospício do século, o local abrigava um hospício do século XIX, né? Eu não sei porque está aparecendo assim aqui. Deixa eu ver se ajusta. Não, né? Não está mostrando aí para vocês, não. Por que motivo eu não sei, tá? O clube, cadê o local abrigar um hospício no século XXI? Não, gente, é desde o século XIX. E isso foi que inspirou Machado de Assis, tá? Então, a época, o contexto remete a uma época antiga. É no presente que eles narram, né? Já passou essa época, mas as personagens, especialmente o alienista que está lá dentro, que se considera o alienista, ele está vivendo um outro século, um outro momento, certo? Eu vou ter que liberar vocês por conta da hora e da gravação também, mas a gente volta a comentar sobre isso aqui, tá? Que a gente não finalizou isso aqui, não. Falta a gente finalizar essa parte aqui. Fala, Cecília, antes de eu liberar vocês. Ô, tia, eu vi que eu fechei, só que não tá aparecendo pra senhora que eu fechei aí. Essa daqui você fechou? Fechei. Essa daqui não chegou às tuas respostas. Peraí, calma. É que eu fiz quando a senhora começou. Ah, foi. Apareceu agora, eu atualizei. Perfeito. Maravilha, Cecília. Leu mesmo, viu? Leu e entrou na história. E esse daqui que eu acabei também não mostrando para vocês o pódio, né? Ficou assim, tá, gente? Maluzinha, Alves, Cecília e Bernardo. Bernardo também. Bernardo, você nunca pede para participar. Quando pede, o microfone não está pegando. Vamos participar mais, que eu gosto quando vocês participam mesmo. Eu quero comentar melhor isso com vocês, tá, gente? Na próxima aula. Eu realmente preciso fechar por conta do tempo de gravação, senão fica enorme, eu não consigo nem carregar. Um beijo e até quinta. Beijo, beijo.